Olá, meus amigos que acompanham o nosso canal Tapioca com Poesia. Hoje nós estamos dando início a uma série especial com 5 vídeos comentando 5 poetas extremamente expressivos da literatura brasileira, mas que são muitíssimo cobrados também no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem. Hoje vamos iniciar essa série, essa playlist, com ele, o pernambucano Manuel Bandeira, autor extremamente cobrado no certame do Enem, na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, não só para as questões de literatura, mas, sobretudo, nas questões de interpretação textual. Estamos diante de um autor dos mais importantes da nossa literatura e que pode ter a obra dividida basicamente em 3 momentos. Um primeiro momento ali inicial, nos primeiros livros, notadamente o livro A Cisa das Horas, obra de estreia do autor em 1917, onde você vê ainda resquícios de um poeta parnasiano simbolista, alguma coisa ali pós-decadentista, né? Mas logo ele adere ao movimento modernista, se junta aos jovens Oswald e Mário de Andrade e participa, não diretamente, mas indiretamente, do movimento da Semana de Arte Moderna de 1922, tornando-se assim um poeta de inspiração e de tendência modernista. Mas o inquieto Manuel Bandeira também passeia pelas poesias de corrente de vanguarda, onde nota-se, inclusive, influência de elementos que, por assim dizer, podem torná-lo um escritor concretista. Isso mesmo, aquela experiência verbo-vocovisual, sobre a qual nós já conversamos aqui no nosso canal, falando da poesia de Paulo Leminski. A exploração do aspecto sonoro, a exploração do aspecto visual da palavra disposta sobre o papel, no que seria já ali uma corrente de vanguarda do pós-modernismo. Então é interessante nós pensarmos inicialmente em Manuel Bandeira como um poeta que vai do pré ao pós-modernismo. E para que nós possamos produzir de forma mais didática a nossa conversa de hoje, eu selecionei alguns poemas, mas vou colocar aqui na descrição, abaixo do nosso vídeo, não esses poemas, mas as características importantes que você deve observar acerca do pernambucano Manuel Bandeira. Então dá uma olhadinha aqui embaixo, acompanha, seria uma espécie de anotação de lousa, já que nós estamos aqui pensando especificamente também no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, como pensar, como refletir acerca da poética de Manuel Bandeira? Observe as experiências concretistas, o modernismo, o decadentismo pós-simbolista lá, né? Já dividimos, já conversamos sobre isso, mas vamos pensar também num poeta de traços autobiográficos. O autobiografismo muito presente, o memorialismo recorrente, resgatando elementos do passado, resgatando elementos da infância, elementos da família e da tragédia pessoal, né? A tuberculose, a doença que o acompanhou praticamente ao longo de toda a sua vida. A melancolia, o sentimento de angústia, mas ao mesmo tempo uma paixão pela vida. Sempre resgatando imagens brasileiras, focalizando o cotidiano bem ao espírito modernista de 1922, retratando algumas figuras femininas com lirismo amoroso, um erotismo ingênuo, uma afetuosidade, refletindo sobre a precariedade da condição humana, mas ao mesmo tempo revelando um desejo de transcendência, tematizando ao mesmo tempo o cotidiano e o universal, sempre com humor. Às vezes um humor ingênuo, às vezes um humor irônico, mas seriam essas basicamente as principais marcas da poética de Manuel Bandeira. Se nós observarmos aqui alguns textos, eu selecionei aqui para nós o poema Epígrafe, de 1917, de seu primeiro livro. O primeiro poema de seu primeiro livro diz assim: Sou bem-nascido, menino, fui como os demais, feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Veio o mau gênio da vida, rompeu em meu coração, levou tudo de vencida, rugiu como um furacão. Turbou, partiu, abateu, queimou sem razão nem dó. Ai, que dor! Magoado e só meu coração ardeu. Ardeu em gritos dementes, na sua paixão sombria.
e dessas horas ardentes ficou esta cinza fria, esta pouca cinza fria. Note esse sentimento de melancolia, não é? Esse sentimento de tristeza, esse sentimento bem simbolista ali do final do século XIX, comecinho do século XX. Mas, rapidamente, Manuel Bandeira adere ao modernismo e, de certa forma, vai meio que cuspir no prato em que comeu, né? Quando, sobretudo, trata até um tom de deboche a poesia da qual ele fez parte no primeiro livro, A Cinza das Horas, o parnasianismo. O poema Os Sapos, lido por Ronald de Carvalho na segunda noite da Semana de Arte Moderna de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, decretaria a morte simbólica do parnasianismo e do simbolismo no Brasil. Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos. Os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi? Foi? Não foi? O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimos termos cognatos. Meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas, a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Observe exatamente o tom, né, com o qual ele abandona, nesse momento, o parnasianismo e o simbolismo para fazer essa adesão total ao movimento modernista. Opção que se confirma no seu também famoso poema Poética, em que ele diz exatamente que está farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Eu quero o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados. E no final ele arremata: não quero mais saber do lirismo, que não é libertação, onde você vê exatamente aí um Bandeira adentrando pelo modernismo. E mais adiante, se nós pegarmos, por exemplo, um poema como Trem de Ferro, café com pão, café com pão, café com pão, café com pão, vixe Maria, o que é isso, maquinista? Explorando o elemento sonoro, como um bom poeta do concretismo. Ou então, no seu famoso poema A Onda, aonde anda a onda, ainda anda a onda, onde ele, com a repetição dos fonemas vocálicos semelhantes, numa figura de linguagem chamada de assonância, sugere o ir e vir das ondas no mar. Mas ainda associado a esse autobiografismo está o memorialismo, que o leva muitas vezes para a infância. Velha chácara. A casa era por aqui. Onde? Procuro-a e não acho. Ouço uma voz que me esqueci. É a voz deste mesmo riacho. Ah, quanto tempo passou. Foram mais de 50 anos. Tantos que a morte levou. E a vida nos desenganos. A usura fez tábua rasa da velha chácara triste. Não existe mais a casa, mas o menino ainda existe. Observe o tom de memorialismo nostálgico, né? De lembrança da infância, de lembrança do passado, da família. E aqui outro episódio marcante, também muito presente na vida de Manuel Bandeira, é o fato da doença, né? Da tuberculose, que ele menciona aqui, por exemplo, no seu famoso poema Pneumotórax. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Observe o espírito modernista, né? Do verso livre, sem métrica, do verso branco, sem rima, produzindo exatamente esse lirismo pungente, esse lirismo forte, né? Que marca a obra de Manuel Bandeira. E o cotidiano? Poema tirado de uma notícia de jornal que revela exatamente que o poeta da primeira fase do modernismo ele vai buscar inspiração no dia a dia, nos temas que o circundam, nos temas que o cercam. Essa dicção extremamente modernista fica muito forte e muito patente na obra de Manuel Bandeira.
Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Mas não nos esqueçamos que em Manuel Bandeira também podemos ver lirismo amoroso, às vezes ingênuo, né? Mas olha só, Teresa. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos do que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Observe a pluralidade, a multidimensionalidade que marca a poética desse autor brasileiro tão cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio. E para você que está aí procurando uma dica de livro sobre Manuel Bandeira, aqui vai o livro incrível que tem toda a sua obra, a obra intitulada Estrela da Vida Inteira, que reúne praticamente uma dezena de livros importantes do autor. E aqui eu chamo a atenção de você, caro internauta, para obras como A Cinza das Horas, sua obra de estreia em 1917, Carnaval, de 1919, O Ritmo Dissoluto, de 1924, Libertinagem, de 1930, Estrela da Manhã, de 1936. Talvez sejam 5 primeiros mais importantes livros de Bandeira e, naturalmente, dos mais importantes para a poesia brasileira do século XX. E para arrematar esse nosso papo, fica aqui o poema Antologia, que meio que resume e sintetiza toda essa nossa conversa dizendo assim: a vida não vale a pena e a dor de ser vivida. Os corpos se entendem, mas as almas não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Vou-me embora pra Pazárgada, aqui eu não sou feliz. Quero esquecer tudo, a dor de ser homem, este anseio infinito e vão de possuir o que me possui. Quero descansar, humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei, na vida inteira que podia ter sido e que não foi. Quero descansar, morrer de corpo e de alma completamente. Todas as manhãs o aeroporto em frente me dá lições de partir. Quando a indesejada da gente chegar, encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Um forte abraço, meus amigos, e até o nosso próximo encontro.